Olá, queridos da nossa Casa do Caminho. É com alegria que a gente está aqui dando continuidade, não é, ao estudo, vamos falar assim, né, desse mês de dezembro, que é o livro Jesus no Lar. E hoje nós vamos estudar a lição 24, que tem como título Os Sinais da Renovação. Mas antes da gente continuar, vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade tão amiga, agradecendo essa oportunidade de trabalho, de aprendizado, e que a gente possa ser instrumentos fiéis do nosso Mestre Jesus e que a gente tenha sempre a vontade de servir a esse Mestre tão querido dos nossos corações. Agradecer aos diretores espirituais da nossa casa, Dr. Herman, agradecer a Dr. Bezerra, a Luiz Sérgio, a todos os espíritos maravilhosos que vibram por nós, quando nós queremos acertar, mostramos boa vontade, quando queremos enfrentar os nossos medos. Queremos agradecer por tudo, por estarem sempre tendo paciência com as nossas escolhas. Sejam conosco, graças a Deus. Então, como nós falamos, não é? A lição é 24 e tem como título Os Sinais de Renovação. Então, a informação que eu venho trazer já né, vem sendo falada e é um livro psicografado por Chico Xavier, só para a gente não esquecer, não é? Pelo espírito de Neio Lúcio. E esse espírito ele vem trazer, né, lições do nosso Mestre Jesus. Pelo título a gente já vê Jesus no Lar. São as lições de Jesus, né, são os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho trazidos num ambiente familiar, né, e vem esclarecer vários questionamentos, várias situações que a gente entra em conflito. Como, por exemplo, quem será o mais poderoso na Terra? Quem será o mais sábio? Quem será o mais respeitável? Quem será o mais puro nesse mundo que a gente vive? Nós que ainda somos aprendizes da doutrina espírita, que já queremos, né, acertar, estar no caminho traçado por Jesus, orientado por Ele, a gente recebe tanta informação, não é? A espiritualidade traz tantos esclarecimentos, tanta ajuda, mas o que a gente está fazendo realmente com essas informações que são trazidas para nós? Será que a gente está colocando debaixo ali do tapete, né, da nossa casa, ou a gente está se esforçando para vivenciá-las? Esse aqui é o grande passo. Não é só ouvir, é se esforçar para praticar o que a gente está aprendendo. Então, esse momento que vou falar que a gente já passou, não é? Que foi a pandemia, fez com que a gente repensasse o modo, né, que a gente estava vivendo, o comportamento que a gente tinha. Então trouxe assim muitas reflexões. A gente ficou questionando muitas coisas. E quem teve olhos de ver, né, acordou. Conseguiu acordar, conseguiu despertar para essas reflexões. E pensou assim, epa, né, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a maneira com que eu vivo. Eu tenho que rever os meus conceitos, não é? Eu tenho que renovar o meu comportamento. E, diante disso tudo, nós presenciamos, né? Nós
tivemos o conhecimento de quantas pessoas se colocaram no lugar do outro diante de tanto sofrimento que a gente viu. Quantas pessoas começaram a ter o sentimento de compaixão. Quantos movimentos de solidariedade aconteceram, né, em direção a pessoas tão necessitadas, tão carentes. Eu falo como a gente, né, orou, como nós oramos tanto uns pelos outros. E quanta solidariedade a gente, né, dá até para a gente se emocionar. Como é que houve uma mudança aí muito grande. Não é? Com certeza, muitas pessoas mudaram o seu modo de pensar, o seu modo de agir, graças a Deus, não é? Mudança para melhor. Então, enquanto falamos em mudança, né, quando a gente fala em renovação, em mudança, a gente lembra de um ensinamento de Jesus, que os ensinamentos de Jesus, né, eles continuam, são atuais. Né? Quando ele fala assim, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se a maior ruptura. Eu peguei esse ensinamento porque eu acho que traz bem o que a gente sente. Né? O que Jesus está falando? Se a gente tem uma roupa velha, né, e a gente vai colocar um remendo ali, um remendo novo, vai chegar um momento que de tanto a gente usar, aquela roupa ela vai desgastar. O remendo novo vai ser como um paliativo. Né? Então, essa veste velha é um símbolo usado nessa fala de Jesus para representar o quê? Os padrões de comportamento trazidos ainda dentro de nós durante essas encarnações todas. Né? A veste velha é como se fosse as nossas imperfeições, que ainda estão ali, né, juntinho da gente. Então, é ilusão a gente pensar assim, a gente querer remendar essas imperfeições. Se a gente deseja, né, como a lição vem trazer, que a gente vai ler alguns parágrafos, se a gente deseja verdadeiramente mudar de comportamento, de melhorar espiritualmente, essa transformação ela precisa acontecer sobre o quê? Sobre novas bases, novos alicerces, novas conquistas morais, novas aquisições, né, morais. Né? Se essa mudança que a gente quer tanto, que a gente quer ver em nós, ela for maquiada, for falsa, qualquer provocação, né, que a gente passe, qualquer situação de descontrole que a gente tiver, vem à tona o quê? O mau comportamento, mostrando quem somos realmente. Então, o que é necessário? Que a vontade de mudar, ela esteja associada ao trabalho constante de vigilância, trabalho no bem, de perseverança, entendeu? O que é realmente bom para mim? Como é que eu posso ser feliz realmente? Não é? Tá? Então, vamos começar a ler aqui os ensinamentos de Jesus. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. Quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Né? Então, enquanto o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Isto é, quando a gente praticar, não é? Começarmos a praticar a lei do amor para com todas as pessoas, a gente estará renovado. A gente estará modificado para o bem. E essa lei, ela é trazida em todo o Evangelho. É amor o tempo inteiro. Em todas as lições que Jesus traz, está ali, né? A mensagem de amor, a lei de amor, em todas as situações. Aí ele continua, o mais poderoso não será
o mais desapiedado e sim o que mais ame. Então, o mais poderoso, ele não será o indiferente, e sim aquele o que mais amar. Olha, o amor em toda a sua potência. Então, aos nossos, né, se a gente pensar aos nossos olhos, antigamente a gente falava assim: o homem mais poderoso é o presidente dos Estados Unidos, não é? Hoje a gente fala que, ainda falamos assim, o mais poderoso é aquele que tem muito dinheiro. Mas, lendo isso, com esse esclarecimento de Jesus, o mais poderoso, né, do ponto de vista da lei de Deus, não são aqueles que possuem mais dinheiro, não são aqueles, né, os orgulhosos, os indiferentes. Porque o poder, ele não está relacionado com as conquistas materiais, e sim com as conquistas morais de você aprender a amar. Então, o mais poderoso não será o mais indiferente. Por quê? Porque a indiferença nasce da nossa incapacidade de amar. Aí a gente vê a falta de solidariedade, né? Da fraternidade, da misericórdia, da compaixão. Né? A indiferença, ela nos afasta, né, do entendimento das dores, dos sofrimentos pelas quais as pessoas passam. Então, enquanto a gente não se importar com o outro, enquanto a gente não der importância para a dificuldade que o outro está passando, se a gente continua dando desculpas, ou por falta de tempo, ou pela agenda cheia, eu tenho compromisso, eu não posso emprestar meus ouvidos para aquela pessoa que quer falar, que quer desabafar, é porque a gente ainda está congelado por esse sentimento que é a indiferença, que é a falta de piedade. Né? Na medida que a gente permitir, né, que a gente abra o nosso coração para o amor de Jesus, para que esse amor descongele a nossa alma, aqueça os nossos sentimentos, aí sim a gente vai abrindo nosso coração, trabalhando, servindo a Jesus sem desculpa. Não é? O Evangelho traz como todo ele, né? Uma fala, acho que está em Mateus: feliz aquele que ama, não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Então, a gente pensa, veja, né, como é que o amor, ele tem esse poder. Né? É um sentimento divino. Esse, né, que ama, que consegue amar dessa maneira, esse sim, ele é o poderoso, não é? Aí ele continua: o vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte, em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. Então, né, o vencedor não será aquele que guerrear, né? Vamos pensar na gente. A gente ainda tem sede do duelo, não é? A gente ainda tem, principalmente quando alguém não tem a mesma opinião que a nossa. E a gente vê muito essa situação presente nas redes sociais, né? Onde as pessoas falam o que elas querem, sem se preocuparem, né? Se estão magoando, se estão criando discórdia. Né? A gente ainda é assim. E a gente se acha vencedor. Não é? Ainda não tem pessoas que falam assim: eu falei mesmo, não levo desaforo para casa. Mas Jesus vem mostrar o quê? O contrário. O vencedor será aquele que combater o egoísmo, que ainda está muito forte dentro da gente. Né? E os espíritos trazem. Não é que o egoísmo é a causa de todos os males, né? Da nossa ruína.
não é? Então, aí continua, o mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiveres. Então, o mais eloquente não será o dono do mais belo discurso. O que é ser eloquente? A gente, né, pesquisa tudo, para a gente falar na íntegra. Vai lá no dicionário, não é? É aquele que tem a facilidade de se comunicar, é aquele que tem a facilidade de convencer as pessoas, é aquele que é persuasivo. Então ele pode ter o mais belo discurso, falar de maneira, né, fácil, ter uma oratória brilhante. Mas se as suas palavras, né, não forem verdadeiras, não se aliarem ao seu comportamento, se ele não vivenciar o que ele está falando, vai soar de que forma? Vai soar falso. Tem pessoas que não possuem, não é, o dom da oratória. As pessoas que têm uma fala singela, né? Mas quando, mesmo dessa forma singela com as quais elas falam, elas trazem ensinamentos tão profundos e transformadores que tocam, né, o nosso coração. Por quê? Porque elas vivem, elas praticam o que elas estão falando. Não é? Quando a gente lê, né, quando eu li sobre esse, o mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, eu lembrei do discurso de Martin Luther King Jr., né, que tem um discurso que ficou para a história, chamado I Have a Dream, que é Eu Tenho um Sonho. Quando vocês puderem, leiam na íntegra o discurso. É muito profundo e arrepia de tanta verdade, né? Por quê? Porque Martin Luther King, ele não só fez esse discurso com palavras, né, com uma eloquência nas palavras, com a força, né, que ele tinha, mas ele vivenciava tudo que ele falou, né? Havia ali uma comunhão, podemos falar assim, do discurso que ele fez com a vida que ele levava e pela causa que ele defendia, né? Ele foi um dos líderes mais importantes do movimento negro nos Estados Unidos, pelo direito dos negros, né? Da liberdade. E ele tinha como lema uma campanha, a campanha da não violência e do amor ao próximo. Então, além dele ter uma eloquência nas palavras, o seu discurso teve uma força pela verdade, né, que ele transmitia. Então, não é o que fala bonito, né, que vai ser o vencedor, que vai ser o mais sábio, o mais puro. Não, mas o que vive de maneira honesta, respeitando o outro, não é? Sendo solidário. Vamos lá. Aí continua. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos, que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Então, voltando aqui, o mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação e propriedades efêmeras da terra. Então, mais nobre não será aquele que vai acumular, né, os títulos acadêmicos, não é? Se ele não
acumular os créditos de amor e de gratidão nos corações das mães e dos filhos. Aí a gente lembra muito, para explicar, né, essa fala de Jesus, de Bezerra. Bezerra chegou na espiritualidade, né, e perguntaram assim para ele: qual foi a sua maior felicidade? Aí ele fala: quando eu despertei no plano espiritual e vi os meus familiares, os companheiros da causa espírita, né, e ouvi um barulho lá fora, um murmúrio que vinha de fora. Aí me levantaram, né, com ajuda, me levantaram, eu fui até a sacada. Ele devia estar num lugar muito maravilhoso, não é? E fui até a sacada e vi meu filho e vi uma multidão que acenava para mim, com ternura e chorando com lágrimas nos olhos. Aí eu perguntei, né, puxa, quem são essas pessoas? Não conheço ninguém. Aí me foi explicado que aquelas pessoas foram pessoas que eu consolei, né, sem nunca eu ter perguntado qual é seu nome, não é? Foram espíritos atormentados que eu tinha ajudado nas sessões mediúnicas, não é? Então, quando a gente, né, desencarnar, estou pensando em Bezerra, desculpa. Quando a gente desencarnar, quando a gente chegar no plano espiritual, ninguém vai perguntar assim: quantas perguntas, né? Quais as perguntas do Livro dos Espíritos que você conseguiu gravar? Quantas perguntas você conseguiu gravar do Livro dos Espíritos? Né? Qual é o capítulo do Evangelho que fala sobre a oração dominical? Não vai, ninguém vai perguntar isso, não é? Mas sim, quantos corações a gente consolou, quantas lágrimas a gente enxugou, não é? Quantas vezes a gente estendeu a mão para ajudar, não é? Quantas vezes a gente emprestou os nossos ouvidos para que as pessoas pudessem falar, desabafar, não é? É isso que vai ser perguntado, né? E que a gente possa chegar lá, né, e ter feito igual Bezerra, né? Olha que alegria, né? O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Então, o mais santo não será aquele que vai se isolar, não é? Que vai se isolar e não ir de encontro àqueles necessitados, não é? Aquele que quer se distanciar das pessoas, mas sim aquele que enxergar o outro com olhar de quê? De fraternidade, não é? Aí a gente traz como exemplo a Madre Teresa, né? A Madre Teresa de Calcutá, ela recebeu a permissão da Igreja Católica para iniciar um trabalho onde ela ia se dedicar, né, a atender aos necessitados, né, dos necessitados, os mais necessitados ainda. Esse trabalho ele seria feito fora do convento. Então a igreja permitiu, não é? Ela
ia visitar as famílias paupérrimas, ela ia, né, nas ruas mesmo, né, ajudar ali os leprosos, os doentes. Então, ela fazia esse movimento da qual Jesus fala aqui, né, estendendo as suas mãos fraternas aos miseráveis e sofredores. Então, ela ia ao encontro daqueles que eram excluídos da sociedade local. Não é? Em certo momento da vida de Madre Teresa, perguntaram a ela, né, que falando assim, não sei se foi um entrevistador, falou assim, eu não daria, né, banho no leproso nem por $1 milhão. Aí a madre respondeu assim, o senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Também não faria isso. Por $1 milhão não. Só por amor se pode dar banho num leproso, num doente. Então, olha a capacidade de amar, não é? Desse espírito. Nós vamos chegar lá. Né? Aí ele continua. A gente vai ler agora o finalzinho. O amor, o amigo divino, pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todas as matizes, quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas, para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituirá a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Então, olha quanto trabalho pela frente, não é? Que a gente precisa fazer para a gente se renovar, não é? Aí ele continua, nesse ponto a palavra doce e soberana fez branda pausa e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era distante, né? Então, a gente vai, né, finalizando essa lição belíssima, né, que é um roteiro de amor, é um roteiro de luz para o nosso caminhar, e que a gente possa ter consciência que essa renovação, ela não vai se dar, não é de uma hora para outra, são nas pequenas coisas, são nos pequenos atos, né? É num sorriso, é num abraço, é num trabalho, é no servir, é nesse trabalho, né, de servir a Jesus a todo momento, né? E a gente está sendo acionado pela espiritualidade dos sinais, né? Os sinais de renovação estão chegando cada vez de forma intensa aos nossos corações. Então, que a gente possa ter ouvidos de ouvir e colocar a mão na massa. O arado está aí, né? A terra está aí. Os nossos corações necessitam trabalhar para que esse reino ele seja, né, potencializado nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de agir. Que nós tenhamos um ano de 2022
com alegria, com muito trabalho, né? Com trabalho no bem, servindo, trabalho com Jesus, né? Que a gente coloca sempre a nossa maneira de ser nos trabalhos, né, da nossa casa, mas o trabalho é de Jesus. Então, que a gente abra o nosso coração e que possa fluir tudo que a gente conseguiu conquistar nesse período aí que a gente ficou afastado, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.